Então, pessoal, como a gente estava falando, né, enquanto busca por largura, né, ele vai percorrendo o grafo, priorizando seus vizinhos, o busca em profundidade, ele escolhe, né, digamos, um lado, né, uma direção e vai navegando até chegar ao fundo do grafo, e depois ele vai voltando. Então, ó, percebam, ó, ele visita aqui, depois ele visita o primeiro filho, e aí depois o primeiro filho do primeiro filho, e por aí vai, até chegar no fundo. Não tem mais filhos, o que ele faz? Ele volta o nível e continua percorrendo o segundo filho. Se tivesse mais níveis a descer, aqui ele desceria. Como não tem, ele volta, né? Voltei para cá, visitei o filho, voltei para cá. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, aí daqui, nono, décimo. Voltei, 11º, voltei, 12º. Então eu faço, vocês percebam, ó, que existe uma ordem diferente para os casos, né? Ou seja, os nós são visitados em uma ordem diferente. Dependendo do objetivo que você está atacando, o problema que você está buscando uma solução, o algoritmo em largura pode ser mais interessante que o profundidade ou vice-versa, né? Então, o importante é você ter o problema muito bem definido para escolher qual algoritmo vai te trazer uma melhor resposta, né? Porque vale ressaltar o seguinte, em todos os casos, você consegue percorrer o grafo inteiro. A questão aqui nossa é, a gente escolhe o algoritmo não é porque ele é capaz de percorrer o grafo inteiro ou não, é do quão rápido ele pode ser para encontrar uma coisa para gente, né? Então aqui, ó, se eu estivesse procurando esse elemento aqui, por exemplo, ele seria o oitavo no busca em largura, enquanto aqui seria o 12º, né? Então temos uma diferença considerável. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui seria o quarto elemento a ser procurado. Se fosse nesse algoritmo, ele seria o nono, né? Ou seja, bem diferente. Então, a gente precisa definir primeiro o problema para a gente saber qual é o caso mais interessante ou qual é o caso mais adequado. Ok? Árvore geradora mínima. Qual é o conceito de árvore geradora mínima? Subgrafo. Vocês já sabem o que é um subgrafo, né? Subgrafo é o quê? É um pedaço do meu grafo. Conexo significa o quê? Todos os meus nós são o quê? Conectados. Isso aqui não é um subgrafo conexo. Por quê? Por mais que esse nó faça parte do grafo, eu não tenho ninguém conectado nele. Então, se eu não tenho, ele não é conexo. Então, é um subgrafo conexo, não dirigido, né? Então, eu não tenho aqui o conceito da direção. Então, a árvore geradora é um subgrafo conexo não dirigido. E o que seria a árvore geradora mínima? A árvore geradora mínima é qualquer árvore geradora que tem um custo mínimo. Ou seja, é um pedaço do meu grafo, ok? Que tenha um custo mínimo. Pensa o seguinte, lembra quando a gente falou em caminho mínimo? Caminho mínimo é o caminho do ponto A ao ponto B, onde você tem o quê? O menor custo. Vamos juntar esses conceitos, olha só. Pega o seguinte, pega subgrafo, subgrafo, mais caminho mínimo. Tá ruim mesmo. Caminho mínimo. Significa o seguinte, eu vou pegar um subgrafo conexo não dirigido, né? Que vai ser a minha árvore geradora. E para esse subgrafo, eu vou elencar somente as arestas que formam o quê? O caminho mínimo desse subgrafo. Ou seja, se eu tenho essa árvore geradora aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma árvore. Vamos supor que essa seja a árvore, ok? Como é que eu vou fazer para eu ter uma árvore
geradora é um subgrafo daqui, ok? Então, vamos supor que eu fiz esse recorte aqui, ó. Ah, não, esse aqui não vai ser um bom exemplo, porque esse aqui eu só tenho um caminho para cada nó. Vou fazer um quadro branco aqui para vocês, espera aí. Não, não é isso. Olha só, imagina o seguinte, eu tenho esse grafo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse grafo aqui. E aí eu tenho esses caminhos aqui. 5, 10, 2, 3, 1, 7. Ok? Esses são... E aí eu decidi ter a minha árvore geradora. Então eu vou elencar aqui alguns elementos. Vamos supor que eu vou pegar, vamos supor, esse e esse elemento. Isso aqui é uma árvore geradora, porque é um subgrafo conexo, ok? É um subgrafo porque, ó, isso aqui é um pedaço do meu grafo. Logo, eu posso considerar isso um subgrafo. Conexo, né? Porque os elementos estão conectados. Agora, o que seria uma árvore geradora mínima? Significa o seguinte: quais são as arestas que vão fazer parte desse grafo que me garantem o menor custo para conectar esses elementos? Então a gente começa a fazer o teste. Olha, eu tenho aqui esse nó, para me conectar nesse nó, eu tenho um peso 3. E para conectar esse nó nesse nó, eu tenho um peso 2. Então, se eu usar esses dois nós, essas duas arestas, eu vou gastar 5. Se eu vier por aqui, ó, eu vou gastar 10 mais 2, 12. E se eu vier assim, né, 10 aqui e depois 3 aqui, eu vou gastar 13. Pergunto, quem seria a árvore geradora mínima? É o de custo 5. Então, isso aqui seria a minha árvore geradora mínima. Então, minha árvore geradora mínima é esse subgrafo aqui. Ok? Por quê? É, aqui é 3. É o menor custo para eu conectar os elementos do meu subgrafo. Percebam que a aresta 10 sumiu. Ela foi desconsiderada, porque ela não faz parte da árvore geradora mínima. Beleza? Esse é o conceito da árvore geradora mínima. Vocês têm que entender o conceito de caminho mínimo e o conceito de subgrafo. Para finalizar, a gente tem 3 algoritmos aí que são bem comuns, bastante famosos. A gente vai usá-los nos nossos trabalhos que a gente vai fazer aí para as avaliações, a gente vai fazer uso deles. O primeiro seria o algoritmo PRIM, né? O que seria o algoritmo PRIM? Escolha uma aresta que tem um custo mínimo. A partir da aresta escolhida, acrescente ela ao conjunto de arestas do grafo que tem uma ponta no subgrafo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Parei. Show. Vamos lá. Temos meu grafo aqui, tá? Vamos supor que esse é o meu grafo. Eu vou escolher a aresta de menor valor. Então eu vou ordenar. Deixa eu botar um valor aqui. 2, 5, 7 e 3.
ok? Eu vou escolher a aresta que tem o menor custo. Então, vou começar aqui, ó. Vou botar aqui a cor vermelho. Ó, vou começar com essa aresta aqui. Então, eu vou começar gerando ele aqui, ó. Eu tenho esse nó aqui com custo 1. Vou para a próxima aresta, que tem um custo mínimo, que seria quem? Epa, desculpa. Não é 3, né? Seria 2. Seria essa aresta aqui. Então, eu vou ter esse nó aqui e vou usar a aresta 2. Depois eu vou ter a da aresta 3, né? Então, vou desenhar aqui esse cara aqui. Depois, esse nó aqui, que é a aresta 5, de peso 5. E, por fim, eu tenho minha árvore geradora mínima, né? Eu não vou desenhar a aresta de peso 7, porque eu já tenho a minha árvore geradora mínima, ou seja, eu já tenho todos os meus elementos do meu subgrafo, né, escolhido, e eu fiz uso somente dos menores pesos ordenado pelo peso da aresta, ok? Então, o algoritmo PRIM é uma abordagem para se ter uma árvore geradora mínima, ou gerar um caminho mínimo, por exemplo. Porque você consegue fazer com que você estabeleça a conexão dos nós, sendo que o critério seu é um critério baseado em quê? Baseado em ordenação das arestas, né? Ou seja, eu vou ordenar o peso das arestas e aí eu vou trazendo aresta a aresta. Se você falar assim, poxa, então esse já resolve qualquer problema de caminho mínimo. Não, não resolve. Porque às vezes eu posso ter arestas com peso pequeno que conectam itens que conectam nós que já foram conectados previamente, ou de repente, enfim, nós que já fazem parte, enfim, eu acho que tem situações que não cabe muito a gente usar esse tipo de abordagem. Então, assim, ela é uma abordagem que funciona, né? Tem um certo grau de eficácia, mas não é bala de prata, não vai resolver todos os nossos problemas. No caso do Kruskal, o Kruskal é um algoritmo que ele foi baseado no PRIM, né? Assim, baseado, né? Não é difícil falar essa questão da precedência dos algoritmos, né? Mas tanto o PRIM quanto o Kruskal são algoritmos que sua base fundamental é a questão das arestas, né? Ou seja, é questão de identificação das arestas. A diferença é que o Kruskal ele acrescenta o conceito de floresta geradora. Em que sentido? É porque eu posso ter um conjunto de árvores que podem ser consideradas árvores mínimas, né, ou árvores candidatas a árvores mínimas, e eu selecionar qual é a árvore mínima dentro do meu conjunto de opções, né? Então é um algoritmo que tem mais ou menos uma abordagem parecida, né? E por fim, assim, não é o último algoritmo de grafo que a gente tem, é claro que a gente tem uma infinidade de algoritmos em grafo que resolvem N problemas diferentes, mas quando a gente for falar de é, problemas de NP completo, enfim, que vai ser um assunto que a gente vai tratar mais à frente aí, que são problemas que têm dificuldade computacional para ser resolvidos, a gente vai falar de algumas abordagens como programação dinâmica, por exemplo, que resolvem também alguns problemas de grafo, mas, lógico, numa abordagem é, diferente, né? E por último, esse aqui é o algoritmo do Dijkstra, né? Esse algoritmo do Dijkstra, ele vai fazer o seguinte: ele parte a partir de um nó, né? Ou seja, ele vai escolher um determinado nó. E aí ele vai identificar naquele nó qual é o que tem o menor custo para avançar. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo aqui de um grafo aqui, né? Tá aqui. Então tem as conexões, né? Aqui, pá, e pronto.
1, 3, 5, 7, 9, 1. Então você escolhe um nó. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui. Escolhi esse nó aqui. Vou perguntar qual é a minha aresta de menor custo? Seria essa aqui, né? Até porque é a única. Então, fiz a conexão com o próximo elemento. Depois eu vou perguntar qual é a minha aresta de menor custo? No caso aqui, essa aqui. Vem para cá. 3. Esse nó aqui não tem nenhuma aresta, né? Vou voltar para esse daqui, né? Por conta da conectividade, eu não vou ter mais para onde navegar aqui na conectividade, vou voltar para esse nó e vou fazer uso da sua próxima conexão, que é de 5, né? Então, conectei aqui com esse peso 5, vim para esse nó. Desse nó aqui, as opções que eu tenho eu posso descer para cá com 1 ou eu posso subir com 9. Então, no caso, eu vou escolher a aresta de menor custo, né? Então, eu vou descer com 1. E depois, daqui, eu só vou ter uma opção, que é subir com 7. Então, eu vou cruzar aqui e vou vir aqui com 7. Então, gerei o meu caminho mínimo aqui. Qual é a questão aqui? Esse algoritmo do Dijkstra é um algoritmo, em teoria, ele é mais rápido de se executar. Porque você percebe, primeiro você não faz o gasto de ordenação que o Prim, o Kruskal muitas das vezes usa, né? Ou seja, eu não tenho o custo de ter que ordenar todas as minhas arestas para saber qual é o menor peso. Eu vou, a partir de um nó, eu vou fazer a seleção só do nó, então normalmente o nó não vai ter o mesmo número de arestas do que o total do grafo, né? Não vai fazer sentido isso, a não ser que seja um grafo completo, totalmente conectado, mas que a maioria das vezes não é o caso. E aí eu posso até comentar com vocês mais à frente do que seria um grafo completo. Mas, então ele é um algoritmo mais rápido de ser executado, porém, assim, você não garante 100% de eficiência. Por quê? Nesse caso aqui, a gente acabou dando sorte, né? Mas vamos supor, se fosse o contrário, se aqui fosse um valor 9 e esse aqui fosse o valor 7, eu não conseguiria alcançar esse mesmo resultado, entendeu? Então, eu teria digamos assim, eu não teria tanta eficiência em encontrar o meu caminho mínimo, né? Porque eu teria que tomar decisão a partir desse nó. A opção que eu teria seria essa daqui, e aí eu acabaria não conseguindo gerar o caminho mínimo, né? Ou seja, o caminho mínimo, ou seja, eu não consigo garantir que eu vou ter o melhor resultado sempre, né? Então, é um algoritmo que tem aí um ponto de atenção que precisa ser analisado, ok? Vocês vão perceber que quando a gente for falar de programação dinâmica, a gente vai fazer isso de forma dinâmica, né? Como o próprio nome sugere, mas as somas vão ser de todas as possibilidades, né? Ou seja, para cada passo eu somo todos os seguintes. Mas aí eu falo com vocês com calma quando a gente for falar de programação dinâmica. Pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Esses são os assuntos que a gente queria tratar na aula de hoje, né? A gente basicamente focou em definir o que é grafo, subgrafo, caminho mínimo, árvore geradora mínima, e para aí sim a gente conseguir introduzir os assuntos dos algoritmos, né? Que seja o busca em largura, o busca em profundidade, o Prim, o Kruskal e o Dijkstra. Temos outras, como eu falei, né? Temos um leque bem abrangente de algoritmos para grafo. Esses são os mais conhecidos, os mais comuns, e eu acho interessante a gente ter uma abordagem, inclusive isso aí vai ser um dos assuntos aí do trabalho que eu vou passar para vocês, ok? Por hoje a gente encerra a nossa aula por aqui.